graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos nesta noite, amém? Para mim é uma alegria estar aqui com os irmãos, para juntos nós meditarmos nas Escrituras, para juntos nós adorarmos a Deus, para juntos nós louvarmos e engrandecermos ao nosso Senhor. Eu convido a todos para abrirem suas Bíblias em um texto bem conhecido de todos. É um texto profundo e, ao mesmo tempo, ele é um texto que é narrativo, mas ele é profundo porque existem várias perspectivas, vários ensinamentos já retirados desse texto. É o texto de 1 Reis, capítulo 19, do versículo 8 até o 13. Eu peço a você que deixe sua Bíblia aberta, porque estaremos trabalhando não só com esses versículos que eu estarei lendo, praticamente estaremos trabalhando com o capítulo inteiro, mas eu vou ler apenas como gancho desta palavra, 1 Reis, capítulo 19, do versículo 8 até o versículo 13. Então eu peço que você deixe sua Bíblia aberta para esta palavra de ensino, como já foi bem explicado, hoje é o culto de doutrina, estaremos trazendo, portanto, uma palavra de ensino. O texto diz assim: ele se levantou, comeu e bebeu. Com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte do Senhor. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Então veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada, e fiquei eu, somente eu, e procuram tirar a minha vida. E Deus lhe disse: vem para fora e sobe o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou, e um grande e forte vento separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa, e saindo, ficou à entrada da caverna, e veio uma voz que dizia: Elias, que fazes aqui? Peço a sua atenção para o que estaremos meditando nesta noite. Estamos diante de uma pandemia. Estivemos durante um período com um lockdown fechado, em que muitos ficaram presos totalmente em casa. E pela explosão das informações, de forma até mesmo assombrosa, o que aconteceu? Muitos chegaram ao desespero, mesmo sendo evangélicos, mesmo sendo até obreiros, pastores, mas muitos pensavam até que era uma espécie de fim de mundo. Estavam desesperados, estavam totalmente assombrados. E isso foi apenas a gota d'água do que já tem acontecido durante muito tempo no meio das nossas igrejas. Se eu e você procurarmos, veremos vários suicídios de pastores. Se procurarmos nos nossos templos, veremos a síndrome de fracasso que há dentro das nossas igrejas. Em contrapartida a esta realidade, nós temos visto mentiras sendo levantadas no nosso meio. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, essas mentiras ganharam uma repercussão muito forte com as doutrinas que nós denominamos como triunfalismo, confissão positiva, que prega uma espécie
de ideia de que o crente não passa mais por sofrimento, por angústia, por tribulação, por fracasso, é só vitória. Isso tem causado frustrações, e com esse problema que nós tivemos nesses últimos dias, foi justamente o momento em que essas doutrinas foram desmascaradas, porque elas não puderam fazer nada com a realidade de crentes que estavam morrendo, que morreram com essa doença, que estão realmente adoentados, enfermos. Na verdade, tudo isso vem nos deixar claro, extremos, que nós temos que ter cuidado. De um lado, não sairmos para uma visão exagerada, exacerbada com uma confissão positiva, e do outro, não estarmos desesperados, assombrados, pensando que tudo vai cair por terra, que o teto vai cair sobre a nossa cabeça. Nós temos que lembrar que nós somos filhos de Deus e que Ele está conosco. Esta palavra, portanto, ela vem encaixar com esta realidade. Eu quero chamar a atenção de vocês para um dos momentos mais enigmáticos e emblemáticos na vida de um servo de Deus. Aqui não estamos falando de um mero homem comum, estamos falando daquele que é considerado um dos maiores profetas da história. Não estamos falando de qualquer profeta, estamos falando do profeta Elias, o homem que conseguiu em oração descer fogo do céu, o homem que tinha autoridade e em que o povo de Israel se assombrava diante da presença e da graça de Deus que havia sobre ele. Porém, diante da adversidade, diante da luta, diante do suposto fracasso, ele caiu em agonia, ele entrou em desespero, ele entrou numa aparente depressão. Deixando já para nós esse caso de Elias, um exemplo claro de como todos nós devemos estar preparados para lidar com o desespero diante da adversidade. Deixando para todos nós um exemplo de como todo crente deve estar pronto para enfrentar esses momentos e, ao mesmo tempo, deve estar preparado para coisas que vão, de alguma forma, lhe surpreender. Então, eu e você temos que estar prontos para entender uma coisa. Esta vida a qual vivemos, espiritual, não é uma vida de mar de rosas, mas é cheia de espinhos, é um caminho apertado. Jesus prometeu-nos a vida eterna, mas nos prometeu também que seríamos perseguidos neste mundo. Jesus nos prometeu, sim, as bonanças e maravilhas em nossas vidas, mas é promessa do mestre tribulação para você também. Jesus nos prometeu a coroa de glória nos céus, mas também temos que entender que podemos ser vituperados neste mundo, e como ovelhas mudas, estamos sendo levados todos os dias ao matadouro. Por isso, esse caso de Elias, nos trazer um exemplo grandioso de como lidar com o desespero. Ora, Elias tinha passado aquela grande experiência de ter profetizado a seca sobre Israel, a estiagem, e realmente não choveu. Foi alimentado ali por corvos. Houve aquela grande maravilha na casa daquela mulher. Mas, ainda mesmo ele chegando, orando, fogo do céu caindo, aqueles profetas de Baal e Azera sendo mortos, porém o grande profeta, ao ouvir a voz de Jezabel, a poderosa rainha, dizendo que mataria ele, e que não passaria daquele dia sem ela matar ele, o grande profeta, cheio do poder de Deus, que viu milagres e maravilhas, que viu fogo do céu cair, que matou os 450 profetas de Baal, que fez grandes prodígios, correu daquela mulher. O desespero invadiu a vida daquele profeta, e ele, infelizmente, em vez de ser, naquele momento, um exemplo de fé,
se tornou um exemplo de desespero. Para esta rápida reflexão, eu não quero trazer aqui lições sobre como tratar com depressão, num sentido psiquiátrico ou psicológico. Eu quero falar de perspectiva espiritual. Logo, não vou estar falando aqui de terapias. Eu estou falando aqui do que o texto bíblico nos ensina numa perspectiva espiritual. Portanto, esse caso de Elias é um exemplo para nós de como nós devemos lidar com o desespero diante da adversidade. De que forma? Em primeiro lugar, com ações totalmente diferentes das quais Elias tomou. Com atitudes totalmente diferentes das quais Elias tomou. Primeiramente, Elias, ele foi engodado com a projeção estética. Nós chamamos de projeção estética. Ele foi engodado com essa ideia. O que é projeção estética? Preste atenção. Elias traz a profecia sobre Acabe. Acontece ela. Elias vê o milagre acontecer na vida dele, como Deus cuida dele. Elias vê todos os profetas morrerem, os profetas dos deuses estranhos, porque o fogo do céu caiu. Elias ouviu o povo de Israel dizendo: só o Senhor é Deus. Elias pensou: agora o povo creu. Agora acabou minha luta. Agora eu vou ser reconhecido como o grande profeta. Agora passou o meu problema. Agora é só vitória. O que aconteceu? A rainha decretou a morte de Elias. Todo o sonho de Elias despencou naquele momento. Por isso ele sente que fracassou. A síndrome do fracasso, porque ele achou que ia ser de um jeito e foi de outro. Abrindo já um parêntese aqui para nós, e principalmente para nós que somos obreiros, nós temos mania de sonharmos demais e acharmos que Deus vai se adaptar ao nosso sonho, de acharmos que tem que acontecer do jeito que a gente projetou aqui na cabeça, de acharmos que tem que acontecer da forma e no momento que nós queremos. E quando isso acontece, você pode muitas vezes, quando projeta demais, ficar frustrado, porque Deus não age no nosso tempo, da forma que nós queremos, da maneira que nós queremos. Ele age da forma que Ele quer. Por isso, pare de achar que a guerra acabou. Se você passou por uma luta, se prepare, vai vir outra. Se você passou por um momento difícil, se prepare, vai vir outro. A nossa guerra só acaba lá no céu. Logo, pare de projetar esteticamente o seu nome. Você não é o profeta, Deus é o Senhor verdadeiro. Um segundo problema de Elias foi que ele deu margem ao escapismo. O texto deixa claro isso. Na hora que ele ouviu que a mulher estava querendo matar ele, ele fugiu. Às vezes, é um problema pequeno, é a gota d'água e nós estamos fugindo de coisa pequena. Estamos ficando zangados porque o irmão fechou a cara para a gente. Queremos intriga na igreja por causa de briguinha de departamento. Queremos confusão, às vezes, com o nosso próximo por causa de uma fofoquinha. Você negou já a sua vida velha. Você jogou já tudo para o alto por Jesus. Você já fez, dia após dia, tem crucificado a sua carne. Para que estar preocupado com coisinha pequena? Essa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso da glória que nos está reservada nos lugares celestiais. Pare de fugir. Pare de fugir.
Não tenha medo da mulher. Lembre do verdadeiro Senhor, o varão de guerra, o Deus Todo-Poderoso. O texto mostra ainda, dentro desse escapismo, o isolacionismo. Olha como é interessante. Ele faz questão de deixar o seu servo, lá no versículo 3, do capítulo 19, ele deixa o seu servo para trás. Ele deixa o seu servo para trás em Berseba. Ele queria estar só. É o isolacionismo. E esse isolacionismo é mais claro ainda quando ele entra no deserto. Ele quer o deserto. Ele quer se isolar de todos. Ele quer se afastar de todos. Porque ele se sente um derrotado, um fracassado, um pequeno. Irmãos, eu e você precisamos um dos outros. Às vezes, a milindragem faz com que a gente queira se afastar de todos. A igreja já não presta mais. Os irmãos, ninguém mais presta. Eu quero me afastar de todos. Eu não quero mais trabalhar em nada na igreja. Eu não quero fazer nada mais para Deus. Eu quero me isolar. Eu quero ir para o deserto. Eu quero viver minha vida. Espera aí, irmão. Deus lhe chamou para uma obra. É para você não se isolar. É para você estar unido com a igreja de Cristo. Nós somos um corpo. Nós somos um povo. Nós temos que estar trabalhando unidos e juntos uns aos outros. E nesse escapismo ele constrói um lugar de refúgio na cabeça dele. Ele constrói um esconderijo. E há dois momentos de esconderijo que o texto apresenta. Quando ele chega no verso 5, ele vai para o arbusto, e lá ele já pede a morte, no verso 4 e verso 5. E lá no versículo mais à frente, quando nós vemos que ele chega lá no Monte Horebe, ele vai para a caverna, no verso 9. Ele chega na caverna. É um lugar refúgio que ele cria. É o mundico da cabeça dele. E ele cria esse mundico, esse lugar de refúgio, porque ele se sente pequeno. Lá no verso 4 ele diz que não era melhor. Ele já se sente derrotado, fracassado. Ele tinha que criar um lugar de refúgio. Ele tinha que criar um lugar de refúgio, é o escapismo. Paremos nós de criarmos lugar de refúgio em nossas cabeças. Pare de criar o lugar de que você vai se justificar, se auto-justificar. Isso é escapismo. Se eu e você estivermos fugindo da frente de batalha, nós não somos dignos de sermos soldados. Pare de criar esse mundico. Pare de entrar em cavernas. Pare de estar procurando a morte. Eu e você fomos chamados por um Deus Todo-Poderoso. E é interessante que ainda uma atitude louca que nós vemos Elias tomar é a de autopiedade. E esse é o pior de todos os problemas que nós caímos muitas vezes. É a pena de si. Ele se vê pior do que todos, mas ao mesmo tempo ele se enxerga como o único profeta, sem lembrar quem era Deus. Eu sou o único profeta, eu sou. Cuidado demais para apenas olhar para você. Cuidado de apenas estar olhando para o seu eu. Eu faço isso, eu fiz aquilo, mas não deu certo, Nós somos apenas ferramentas na mão de um Deus Todo-Poderoso. Nós somos objetos na mão de Deus. Você não é o profeta, você é apenas ferramenta na mão de Deus.
A autopiedade é tão grande que ele se enxergou totalmente como fracassado. É interessante. Ele entra no deserto, vai para o arbusto, pede a morte. O anjo vem, dá de comer para ele. Ele anda 40 dias e 40 noites. Chega na caverna, mesmo assim vai dormir. Ora, irmãos, ele não viu o milagre que tinha acabado de acontecer. Ele tinha andado 40 dias e 40 noites. Ele não viu a comida especial que Deus tinha dado para ele. Ele não lembrou dos milagres que Deus tinha feito. Ele não viu e não lembrou do fogo do céu que caiu. Ele só lembrava de que ele era fracassado, que ele era pior do que os pais dele. Olhe para cá, irmão. Você está reclamando do problema de agora, esqueceu da tua conversão. Está lembrando do problema de agora, esqueceu daquele milagre. Está lembrando do problema de agora, esqueceu de como Deus já lhe usou. Está lembrando do problema de agora, esqueceu dos dons que Deus lhe deu. Esqueceu da certeza de vida eterna que você tem. Esqueceu que o seu nome está escrito no livro da vida. Esqueceu que Deus te ama de todo o coração. Pare de apenas estar olhando para o fracasso. O que você está passando faz parte do plano de Deus. Ele está te moldando. Se a luta está vindo, se Jezabel está falando, não tenha medo. Deus está te usando para algo muito maior. O texto ainda continua. Ele se embarga no cansaço. Ele só quer dormir. E esse é um problema daquele que sempre se vê fracassado. Ele quer apenas dormir. É uma forma de escapismo. É da autopiedade, é da pena de si. Está enfadado. Quer apenas dormir. Acorda, irmão. Acorda. A guerra não acabou. Aleluia. A tua vida ainda não terminou. Deus tem coisa grande através de você. E ele apela, novamente eu vou falar, ele apela para a morte, novamente. Ele pede a morte. Ele quer a morte. Ele deseja a morte. É uma forma de tentativa, de pena de si, de escapismo. São atitudes errôneas do grande profeta Elias. E já nos deixa claramente a lição. Não importa se você é pastor, você é iniciante da fé. Você pode falhar nos mesmos erros. Não importa se você é veterano ou é iniciante. Não importa, você pode falhar nos mesmos erros. Agora, tenha cuidado para não errar os erros de Elias. É hora de você lembrar do tamanho do teu Deus. Como nós podemos ainda ver no caso de Elias, lições de como nós lidarmos com o desespero. Segundo lugar, percebermos as atitudes divinas. Vimos que como nós não devemos agir, no caso de Elias. Segundo, temos que perceber como é que Deus age. Preste atenção de como Deus age. Primeiro, Deus vem desconstruindo, o texto deixa claro isso, a projeção estética de Elias. Deus vem desconstruindo isso. É interessante no texto, quando você lê, Deus não está no fogo. Deus não está no vento. Deus vem de forma simples, na brisa, falando de forma mansa. Sabe o que isso quer nos deixar claro? Não é o que você projetou, não é a maneira que você imagina que Deus vai agir. Deus age de forma simples para cada um de nós.
Ele usa coisas pequenas para transformar a nossa vida. Ele usa os que não são para serem aqueles que são. Deus, Ele vem agindo da forma que Ele quer. Ele nessa noite quer desconstruir o teu sonho, para você parar de sonhar e seguir o plano dele na tua vida. Porque os planos de Deus são maiores do que os nossos planos, porque a forma de Deus agir é melhor do que a nossa. Deixa Deus agir do jeito que Ele quer em você. Deus usou, você vai ver o caso de Moisés. Deus usou um raio em Moisés. Deus disse: o que você tem na mão, Moisés? Era só uma vara, era só um bordão. Deus vai usar o que você tem na mão. Deus vai usar o pouco que você tem. Deus vai usar o pouco que você tem. É 5 pães e 2 peixes. Deus vai usar os 5 pães e 2 peixes. É o menino carregando eles. Deus usa as coisas pequenas. Pare de projetar o jeito que Deus vai agir. Não precisa vir a irmã profetizando, marchando para falar com você. Não precisa vir, irmão, alguém rodopiando para falar com você. Deus pode falar por a boca de um incrédulo para a sua vida. Deus usa os meios, Deus usa as formas que Ele quer. Esteja pronto para perceber como Deus vai falar. Um segundo detalhe que o texto deixa claro para nós, é que Deus vem lembrando a Elias quem ele era. O que era a sua missão. É interessante o texto, verso 11. Deus chama Elias. Olha como é interessante. Deus chama Elias. E o chamado de Deus no verso 11 é: vem para fora. Deus chama Elias. É impressionante, irmãos. Deus sabe o nome de Elias. Porque Elias é profeta de Deus. Porque Elias tem intimidade com Deus. Porque Deus considera Elias. Porque Deus é amigo de Elias. Porque Deus anda com Elias. Deus sabe do teu nome. Deus sabe da tua história. Deus conhece você. Porque Ele ama você. Ele considera você. Ele te comprou por um alto e grandioso preço. Ele chama Elias. O chamado de Deus repercute aos nossos ouvidos ainda hoje. Deus não nos quer nas cavernas. Deus está nos chamando para fora. Sai do mundico da tua cabeça. Sai da ideia sua de autopiedade, de estar chorando tanto por si. De pena de você mesmo. Para disso. Sai para fora. Sai para fora, sai para o monte de Deus, para ver Deus falando com você. É do jeito dele, da forma que Ele quer. Ele não vem com palavrinha de amor para Elias. Ele não chega para Elias: meu querido, meu amado, bichinho. Ele chega para Elias perguntando, questionando Elias. Olha a pergunta de Deus que Ele repete 2 vezes no texto: Elias, o que é que você está fazendo aqui, Elias? Elias, o que é que você está fazendo aqui? Sabe por quê? Porque a missão de Elias não era para estar na caverna. A missão de Elias não era para estar lá no Horebe. A missão de Elias era para ser profeta em Israel. Eu e você temos que lembrar qual é a nossa missão. Não ganhou nome, irmão? Não foi elogiado? Não ganhei nenhum elogio, ninguém nem viu o que eu fiz. A sua missão não é ser elogiado. A sua missão não é se tornar famoso. A sua missão não é virar o cara. A sua missão é pregar o Evangelho de Jesus. Lembra da missão de Deus na tua vida. Não acabou a tua missão. Deus chega chamando Elias e questionando. É o mesmo caso de Jó. Você vai lá ver o texto de Jó, irmãos.
Jó, o pessoal pensa que Jó não resmunga. Jó, ele passa o livro inteiro questionando Deus. Aí Deus aparece para Jó, capítulo 38, e ele não vem trazendo palavra de amor para Jó. Ele vem com 70 questionamentos para Jó. Onde é que tu estava, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde é que tu estava quando eu espalhei as estrelas do céu? Onde é que tu estavas quando eu dei os limites para os mares? Deus é Deus, Ele continua sendo Deus, Ele vem nos questionar. Ele está perguntando para você, o que você está fazendo triste e abatido? O que você está fazendo angustiado? Ele é o Deus Todo-Poderoso que te chamou. Veja a glória dEle para a tua vida. E é interessante, eu acho fantástico no texto isso. Olha o que ele diz para Jó, irmãos. Olha o que ele diz para Jó, aqui no versículo 15, parte A. Olha o que ele diz. Vai, Deus ordena que ele venha para fora. Aí ele diz, vai, volta por onde vieste para o deserto de Damasco. Que Elias ainda tem a coragem de questionar Deus novamente, lá no verso 14, faz o chororô dele. No 15, Deus não responde Elias. Ele só vai dizer, o que tu está me perguntando? Volta pelo mesmo caminho. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui para nós, irmão? Em vez de estar resmungando, lembra do que Ele já fez em você. Olha para a tua vida e para a tua história. Ele não quer onde você está. Ele quer que você volte pelo mesmo caminho. Volte para o teu estado. Volte para você estar na tua posição. Você está fazendo o que aí, irmão? Volta para o mesmo caminho, volta. É hora de voltar. O chamado é teu, a missão é tua. Deus chamou você para o mesmo caminho. Volta para o mesmo caminho. E quando nós voltamos pelo mesmo caminho, nós fazemos o que é chamado de reflexão. O que é isso? Quando nós voltamos pelo mesmo caminho, aí nós lembramos e começamos a ver que o que nos levou para ali são coisas tolas e efêmeras. Quando nós olhamos para o mesmo caminho, nós entramos no estado de arrependimento, porque você começa a ver que são coisinhas pequenas que tinham feito você se afastar do caminho. Você começa a ver que foi coisinhas pequenas que deixaram você triste. Você começa a analisar o quanto você tem esquecido das maravilhas de Deus. Você começa a ver que essas coisas não podem estar atrapalhando a sua vida espiritual. Olha pelo mesmo caminho, vai pelo mesmo caminho, vai vendo o mesmo caminho e lembra que o anjo do Senhor sempre esteve com você. Deus sempre esteve te alimentando, a mão dele sempre esteve sobre a sua cabeça, não faltou força na tua vida, não faltou bênção na tua história, a tua família tem sido abençoada, a tua história tem sido abençoada, e por que você está questionando Deus? A ordem de Deus é vai e volta para o caminho. Ele já está chamando você. É hora de você estar vendo o que Deus quer fazer na tua vida. E é interessante ainda a atitude de Deus. Quando você olha do verso 15 ainda em diante, ele vai dar uma nova missão para Elias. Isso é renovação. Isso é que é grandioso. Porque quando saímos da caverna, quando ouvimos a voz de Deus, quando paramos do nosso chororô pessoal, para voltarmos pelo caminho, Deus já nos está entregando missões novas para fazermos. Olha, Elias já recebeu para ungir o rei da Síria, para ungir o rei de Israel, para ele também ungir o novo profeta Eliseu. Deus ainda não tinha terminado a missão de Elias. Se sente parado, irmão? É porque você está na caverna.
Você se sente angustiado é porque você está na caverna, Deus já está te chamando para fora, e Ele vai te dar missão nova para fazer. Senta o renovo de Deus, porque o vento do Espírito continua soprando, e Ele sopra sobre todos nós. Deixa o vento te levar, deixa o vento do Espírito te guiar. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. É o Espírito Santo de Deus. E por fim, para eu encerrar esta palavra, o tempo já extrapolou. O último detalhe que nós vemos no caso de Elias, que é lição para nós, é a reação de Elias. Lá no verso 19, parte A, o texto diz assim, o texto deixa claro: e Elias partiu dali. Elias saiu dali. Elias não pestanejou, ele obedeceu. Deus já mandou você sair daí. Saia daí. É hora de obedecer, porque quando nós obedecemos a Deus, nós vemos a mão poderosa dele em nossas vidas. Saia deste lugar, porque a esperança é essa, irmãos. Não é, a fé não é apenas quando uma ideia de não duvidarmos. Pelo contrário, todos nós duvidamos. A fé é conseguirmos saltar o muro da dúvida. Nós somos regidos por esta esperança. Pode vir problemas, pode vir angústias, mas nós não estamos olhando para baixo, nós estamos olhando para cima. É como o próprio apóstolo Pedro diz: vituperados aqui em Cristo, mas seremos glorificados com um corpo de glória semelhante ao dele. Paulo estava numa masmorra, os amigos de Paulo tinham deixado Paulo, Paulo estava sozinho, tinha tudo para ele reclamar, ele estava sendo derramado em libação, como diz Paulo, mas Paulo não está olhando para baixo, ele está olhando para cima. Ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira, mas eu guardei a minha fé, uma coroa de justiça está me reservada, cujo Senhor justo juiz me dará a mim e a todos que andarem e amarem a sua vinda. Pare de olhar para baixo, é hora de olhar para cima. Se você está olhando para o meio, aqui para as margens do caminho, você vai se perder. Olhe para o fim do caminho. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, tendo Cristo Jesus como meu alvo, o alvo da minha vida. Olhe para frente, a sua vida, a sua missão não acabou. Saia daí. É hora de começar a andar. Bata, levante-se, sacuda a poeira. O caminho não acabou. Ainda nós teremos muita coisa para fazer para Deus. E duas coisas finais. Elias, além dele sair dali, ele obedecer, ele chega para Eliseu e ele lança a capa sobre Eliseu. Isso é fantástico. Sabe o que é isso? É que agora Elias entendeu que não é o único profeta, porque 7.000 não tinham se prostrado diante de Baal. Elias entendeu que não era o cara de Deus, ele era um profeta de Deus, e ele entendeu que a obra não era dele, a obra é de Deus. Logo ele tinha que estar preparando o seu sucessor. Ele estava entregando já a capa para outro. Ele estava preparando para outro, porque a obra não era dele, a obra é de Deus. Esteja pronto para ajudar o seu próximo. Esteja pronto para estar passando a ajuda para o seu próximo. A obra não é sua, a obra é de Deus. Você é apenas mais um soldado nas mãos de Deus. Esteja pronto para estar entregando a capa para o outro. E ele permanece fiel, ele vai até o fim, e o texto bíblico diz, que Deus não deixa ele conhecer a morte como nós, porque ele era fiel. Ele saiu da caverna, que ele estava pedindo a morte, Deus não deu a morte para Elias.
Pelo contrário, ele traz lá de Elias, a carruagem de fogo separa Elias de Eliseu, e ele é levado naquele redemoinho, porque o que ele pediu de Deus, que era a morte, Deus não deu. Deus deu algo muito maior para Elias. Elias teve uma experiência muito maior, porque ele foi fiel até o fim. O que eu quero te dizer, irmão, você às vezes está pedindo uma coisa para Deus, Deus não vai te dar. Te prepara para Ele não te dar. Ele vai te dar algo muito maior. Que Deus em Cristo vos abençoe.